Acho que podemos ir direto às perguntas, né? Como é que vocês chegaram na informação de que teriam funcionários da Santa Casa que estariam fazendo cobranças por fora para alguns pacientes? Primeiro é importante esclarecer que não se formalizou, não se noticiou por parte da Santa Casa de que funcionários estejam cobrando, até porque nós não temos as provas documentais disso. Não temos por conta de que aqueles que pagam não falam, né? E quem recebe, muito menos ainda. Então, não tem provas e esse não é argumento. Segundo, o funcionário que foi dispensado, ele foi dispensado não porque estivesse cobrando, até porque ele não foi acusado de cobrar. Se ele cobra ou não, é uma avaliação de cada um aqui. No momento que houver prova documental e está se buscando, aí isso passa a ser uma afirmação, passa a ser uma acusação. Ele foi dispensado porque ele estava fora da sua função, fora do seu local de trabalho, ele estava numa relação com um paciente inadequada e porque ele ajudou este paciente a fazer uma falsa declaração. Ele contribuiu na medida em que ele ofereceu o seu endereço próprio como sendo o endereço desse paciente estrangeiro que não mora em Campo Grande, que não mora no Brasil, que não tem uma carteira de estrangeiro, não tem visto de permanência e coisas desse tipo. E que também não poderia utilizar-se do serviço de saúde pelo caminho que ele estava utilizando. Então, por conta dessa participação dele nesse caso, é que ele foi dispensado, porque nós entendemos que era uma atitude ilegal e imoral. Agora, nós não temos e nunca, em nenhum momento, acusamos de estar cobrando por esse serviço. Por que que nós chegamos a esse caso? Porque este mesmo paciente, em dias anteriores, negociava com o hospital para que fizesse aquele procedimento no atendimento particular. Ele negociava com o médico do hospital e negociava com o hospital para receber aquele atendimento, na condição de estrangeiro. Ele se silenciou e subitamente nós fomos informados que ele estava se recuperando já na UTI do hospital. Quando nós fomos checar como ele tinha entrado, e aí surgiram essas informações e o hospital teve que agir. Presidente, mas o funcionário ele alega que ele foi chamado por 3 médicos da ala de cardiologia do hospital e que o médico teria pedido para ele fazer esse documento falso, colocando o endereço do paciente de origem estrangeira. Os médicos foram ouvidos pela diretoria? Um médico foi ouvido e não confirma. Agora, se ele alega que ele fez isso a pedido de 3 médicos, automaticamente isso comunica as responsabilidades, elas passam a se relacionar. E essa informação eu estou ouvindo agora. Agora, o médico que fez cirurgia nesse jovem foi ouvido por esse mesmo médico? Foi ouvido. Foi o João Jasbic? Foi o Dr. Cláudio? Foi o Dr. João Jasbic quem fez o atendimento desse paciente. Ele vai ser afastado temporariamente? Não, ele vai ser avaliado, vai ser investigado com mais detalhes, né? Na verdade, isso é uma coisa que vocês precisam entender. A questão é como esse paciente entrou, primeiro, pela emergência, se de fato era uma emergência, e quem usou desses recursos para poder
pôr esse paciente para dentro do hospital, no caso, esse funcionário, né? A estratégia da equipe, de certa forma, foi adequada na medida em que não foram eles que puseram o paciente para dentro. Em tese, havia um paciente em emergência que a estrutura pôs para dentro do hospital e que a equipe de cardiologia deveria atender. Nós temos que fazer a ligação entre as duas coisas. Não. Pela porta, andando. Ele chegou a fazer o procedimento? Fez o procedimento. Já estava em recuperação, exato. Mas faz muito tempo isso? Não faz um mês. Se confirmar que os médicos pediram mesmo essa assinatura de documento falso, eles são coniventes, eles podem ser responsabilizados? Vai haver uma sindicância administrativa e eles vão ser responsabilizados. Oi? Não, essa sindicância não foi aberta. Oi? Sim. Poderia ser de envolvimento da Polícia Federal para apurar esse caso? O envolvimento da Polícia Federal, ele ocorre em função de haver legislação federal específica para isso e de haver recursos federais. Os serviços que são comprados da Santa Casa são pagos com recursos federais e são destinados ao atendimento da população dentro de um determinado critério. Quando esse critério não é seguido, não é respeitado, você acaba se obrigando isso cria espaço para uma investigação da Polícia Federal. Quais foram os setores por onde esse estrangeiro passou até fazer essa cirurgia? Os setores... Os setores da Santa Casa, ele deu entrada na residência, como é que foi a Pronto-socorro, cardiologia, cirurgia, ser cirúrgico, pós-operatório. Cardiologia que nós não temos, né? Cardiologia que nós não temos no momento. Cardiologia ambulatorial, quer dizer. Não é Oi. No caso do Cláudio Ramiro, do paciente, foi informado que ele foi atendido em 2000, que desde a operação aqui na Santa Casa já de forma... Provavelmente na mesma circunstância. Entendeu? Isso já não demonstraria uma rede, porque o cara fez uma operação em 2000, ele não mora nem em Ponta Porã, veio para cá, com o mesmo nome, sem identidade falsa, apresentando com o Paraguai, Cláudio Ramiro. Não, com identidade falsa. Você está dizendo que nos outros... Isso, as informações de cá, sem identidade falsa. Sem identidade. Não tinha sequer o permisso para cruzar a fronteira, que é um problema lá. Como que foi, então, que ele é atendido aqui pela segunda vez, faz uma operação pela segunda vez, isso não demonstraria uma rede de... Tudo isso que você está falando procede. Por exemplo, o acesso dele deveria preceder de ele ter o visto de entrada, né? Ele, não vou dizer para você se isso foi verificado ou não. Também não posso dizer se ele tinha ou não tinha. Acho que o mais importante do que nós discutimos, a nacionalidade do paciente, que esse fluxo não é, a legislação para isso está acima da nossa capacidade, é discutir o fluxo de acesso ao sistema. Cirúrgico. Acesso ao sistema único de saúde, que é regulamentado pelo Ministério da Saúde. Nós temos portarias da rede de urgência e emergência, da RUI, que é 2395 e a 2048, que fala exatamente como o paciente vai ter acesso nesta urgência. Ou seja, veio do SAMU, se ele viesse pelo SAMU, estava dentro da rede. O SAMU atendeu, aqui é uma referência, estava tudo certo, não tinha problema nenhum. Né? Não precisaria de nada. Se uma pessoa que mora, um paraguaio ou argentino, estiver passeando aqui e sofreu um infarto, na Afonso Pedro e o SAMU atender, ele vai ser transferido para a Santa Casa de forma normal, dentro da legalidade, vai ser operado, feito todo para ele. Está tudo certo. O que está se questionando, e que foi indagado, por coincidência, esse paciente é de fora, por quê? Esse paciente tinha apressado, tinha visto pacote com outro cirurgião cardíaco, tudo estava tudo certo, o cirurgia dele inclusive estava marcada para ser realizada e acabou de repente se encontrando um paciente operado. Não faço ideia, não faço. Se fosse isso era um pacote social, não era nem particular. É uma cirurgia de particular por 40 mil reais. Por aí, todo isso. É importante dizer o seguinte, que o SUS, ele tem mecanismos
de se ressarcir do atendimento de pacientes estrangeiros. Há acordos internacionais em que isso pode ser feito, mas tanto que o fato de ser um paciente paraguaio não é esse o ponto da questão. O ponto da questão é exatamente isso que o Dr. Kanamura falou, é o modo de acesso ao sistema. Nós temos pessoas que estão aguardando, pelo mesmo procedimento que ele fez, nós temos pessoas aguardando essa cirurgia eletiva para ser feita dentro da rede. E a gente tem disponibilizado, o hospital oferece a cirurgia eletiva de forma concreta. É uma cirurgia eletiva. Em cirurgia cardíaca, em torno de 90% das cirurgias são eletivas. Agora, como é que essa casa está trabalhando nos outros departamentos, para poder iniciar, então, esse sistema, obviamente, né? Que tipo de trabalho você tem fazendo? Não é Santa Casa. Além dos médicos que participaram dos procedimentos do funcionário, inclusive os acusadores terem consultado o endereço dele, outros funcionários estão sendo investigados nessa situação para saber como que esse paciente conseguiu acesso a esse atendimento. Vamos lá, o modus operandi está sendo investigado e, eventualmente, outras pessoas, quer sejam funcionários ou não, poderão surgir dentro desse processo. Quando a gente fala, o que a Santa Casa está fazendo? Existem ações internas e existem ações que são externas. Externamente, o que nós estamos fazendo é atuando junto ao gestor municipal e estadual para que eles efetivamente possam regular o acesso ao sistema. E quando se fala regular, não é somente a Santa Casa, mas toda a rede que atende o SUS. Então, essa é uma etapa que a Secretaria Municipal de Saúde está atuando. Algo que não existia até então. Interesse, preocupação que não existia até então para efetivamente fazer isso funcionar. Internamente, o que nós estamos fazendo é estabelecendo um novo padrão de conduta internamente. E tentando mostrar que uma conduta diferente daquela preconizada pelo SUS, preconizada pela administração, não vai ser tolerada. Então nós estamos muito mais do que caçar bruxas, nós estamos tentando estabelecer um novo padrão de conduta e mostrar que isso veio para ficar. O que nós temos dito, e é uma palavra, não levem essa palavra pelo tom pejorativo ou pior, é dizer que a Santa Casa tem dono e que não se faz o que se quer aqui dentro. Se faz aquilo que a lei manda fazer, se faz aquilo que é bom para a instituição, e principalmente se faz aquilo que é bom para a sociedade que é a usuária dos serviços. Esse é o novo padrão de conduta que está se colocando em todas as reuniões internas, e o estabelecimento desse padrão, ele implica em que as portas de entradas ou os pontos de entrada, eles comecem a checar e a observar quando a situação ela sai da normalidade. Quando ela sai, então nós temos ali na portaria as pessoas que fazem a ficha, elas começam a observar aquilo que é estranho, aquilo que é extraordinário, não é? Pessoas que estão sempre trazendo o outro pelo braço. Por que fulano está sempre ele trazendo alguém para cá e já traz pronto para internar? São coisas que chamam a atenção e que automaticamente começam a levantar barreiras para impedir que isso aconteça. Esse caso então vai servir de exemplo para o restante dos funcionários, é isso? Está sendo usado como exemplo. De que esse tipo de coisa não vai ser tolerada nesse hospital mais. É isso? Mais do que isso, a gente está tentando seguir normas técnicas de funcionamento. Estabelecer um fluxo que seja coerente e conhecido por todo mundo. Nós estamos, há algum tempo, classificando o risco dos pacientes. Esse paciente seria classificado como um branco, ou seja, um paciente que não teria que estar ali no atendimento do socorro. Automaticamente, nós já decidimos isso, já formalizamos a CESAL,
que os pacientes brancos não terão acesso à Santa Casa. Eles serão encaminhados à rede municipal para seguir o fluxo normal de atendimento. A gente vai tentar evoluir para o azul e para o verde, assim que o município conseguir absorver esses pacientes, para que a gente fique só referenciado, ou seja, o paciente que nos seja paciente já atendido na rede pública, já passado pelos critérios e normas do Ministério da Saúde, critérios e normas que a Secretaria de Saúde do município e do Estado estabeleceram, pactuaram entre as partes, porque isso envolve cidades do interior também, e nos apresente para atender já numa referência de complexidade maior. A parte nossa de menor complexidade, nós esperamos assistir de forma ambulatorial, com condutas de cirurgias marcadas eletivamente, de uma forma em que o fluxo também seja regulado pelo CISEG, que é o Sistema Municipal do Ministério Federal, mas que a sociedade tem acesso. Qualquer um que perguntar, como eu faço para operar um coração? Não tem problema. Olha, você vai fazer dessa. Se alguém chega, estou com muita dor no peito, classifica e entra para ser atendido. Ou seja, igual para todo mundo. O que a gente está tentando deixar claro é que todos tenham o mesmo acesso de uma forma coerente e técnica. Se não tivesse alguém intermediando, esse paciente não teria entrado hoje. Ou talvez tivesse, porque é um sistema que está se aperfeiçoando. Ele está se diante dessa notícia de facilitação por parte do funcionário, eu tenho duas perguntas. Vocês têm conhecimento se todo o procedimento foi custeado pelo SUS ou apenas parte dele? E se quando vocês descobriram essa informação, vocês souberam também o que rolou de dinheiro por detrás disso? Porque a gente sabe que não foi uma doação. Eles têm uma participação, um interesse lucrativo nisso. Veja bem, que o SUS custeou 100%. todo o procedimento, é claro, para nós. Se não tivesse, não teria motivo para que as atitudes fossem tomadas. Nem parte disso, foi tudo, completo. Integralmente. Se houve algum ganho ou alguma cobrança extra, não é nós não sabemos, e não é Santa Casa Claro, vocês vão receber essa que informação. cabe investigar. Acho que agora são as autoridades, é o Secretaria de Saúde do município, aí como o presidente falou, envolve verba federal, Polícia Federal, isso não cabe à Santa Casa ver. Ela simplesmente ofereceu, tomou as atitudes administrativas internas adequadas para o fato, e mostrando que isso não é admissível acontecer. E aqui, principalmente aqueles que vocês possam publicar com base em dados concretos. Então, mas isso é que nem nós falarmos de corrupção no país. A gente ouve falar de um monte, mas poucas coisas são provadas, são documentadas. Então, nós não estamos aqui para dizer, olha, nós ouvimos dizer... Nós temos existe um outro fator que é assim, nós estamos tentando combater uma prática perniciosa ao sistema, mas nós estamos tentando fazer isso, e se a gente estivesse falando de vender banana, não tem problema, fecha a produção de banana e vamos ver onde vai dar esse negócio. Mas nós estamos falando de vidas, estamos falando de assistência à saúde. Então, nós temos que fazer isso sem comprometer ou colocar em risco a real necessidade das pessoas. Nós não podemos errar um julgamento e colocar alguém em risco. Então, é preferível eu errar e passar do que eu errar, segurar e cometer uma injustiça com alguém que realmente precisa. Então, é muito delicado lidar com essa questão. Então, você tem que ter essa visão de que, apesar de ser recurso, ninguém também está pegando, eventualmente, passando na frente para ir para a Disney. Não é isso. Ele está passando na frente, está eventualmente comprando um acesso, mas está fazendo isso para ir para uma mesa de cirurgia, correr um risco de vida para sobreviver. Então nós não podemos perder esse lado da história também, na hora de julgar toda essa situação. Presidente, no caso de vítima, a vítima tem que recorrer, a vítima pode fazer isso, as pessoas que se sentiu vitimadas podem recorrer administrativamente? Pode. Aliás, obrigado pela deixa. Obrigado pela deixa. Uma das formas de combater isso é que as pessoas que foram eventualmente
a quem foi ofertado essa alternativa, denunciarem, porque nós sabemos que isso muitas vezes acontece lá fora e muitas vezes acontece com esse paciente aqui dentro. Depois que ele já está aqui dentro, ele é abordado com ofertas. E quando ele ou a família denunciam, a justiça começa a trabalhar, as coisas começam a acontecer. Agora, se não há denúncia, há evidência, há boatos. Boatos não conseguem se materializar em ações. Nós precisamos, isso é um apelo para que a sociedade, para que os usuários, quando abordado por essas ofertas, denunciem. Denunciem. A Santa Casa está preparada para apoiar, para dar cobertura, está preparada para fazer com que aquela necessidade da pessoa que denunciou de forma materializada, ele tem ali, tem prova, para poder ela receber a assistência que ela precisa. Ela está preparada para isso. E como os pacientes se sentiram lesados na questão de estarem nessa fila, mas outras pessoas que teriam pagado por lá, de alguma forma, para passar na frente, essas pessoas se sentiram prejudicadas por terem ficado mais tempo aguardando uma cirurgia, ou ainda nem terem realizado o procedimento por conta de situações como essa? Mas essas são as principais pessoas a combater essa prática, a se pronunciar contra. Nós estamos discutindo aqui se nós vamos andar pelo caminho da ordem ou pelo caminho do caos. Esse caminho de eu pago, eu tenho um amigo, eu tenho alguém, ajeita, põe na frente, esse é o caminho do caos. Esse é o caminho do caos. O caminho da ordem é aquele que tem a oferta de serviço na quantidade adequada e as pessoas de forma organizada recebem esse atendimento. E nós temos que fazer essa escolha. A Santa Casa fez a escolha por o caminho da ordem, o caminho organizado, não o caminho do caos em quem grita mais alto leva. Essa é a diferença. E isso vai ser conquistado paulatinamente. Isso vai ser conquistado com a mudança da cultura interna, com a mudança da cultura do paciente e, principalmente, a principal ferramenta para essa mudança ocorrer é o usuário entender que existe ordem, porque se eu estou lá no fim da fila e a fila não anda e eu só ouço que quem consegue é quem atravessa o caminho, então eu não acredito no caminho da ordem. Nós precisamos fazer a sociedade acreditar que a ordem está estabelecida e que esse caminho funciona, porque senão ninguém vai ficar esperando nessa fila que nunca anda. Nós não temos, não somos nós que gerenciamos a fila. A nossa fila aqui é sempre de curto prazo. É sempre uma programação de curto prazo da ocupação das enfermarias, do centro cirúrgico, do sistema. Então, a fila que tem para fora, ela é gerida pela Secretaria Municipal de Saúde e Estadual. Então, esse paciente veio aqui. Tem uma ordem, deveria ter. Veio aqui esse ano, fez um orçamento para fazer o procedimento. E ele ia pagar quanto? Não tem esse dado, mas tinha um valor que foi negociado. Os particulares, Foi negociado um valor. O doutor Canamura está estimando um valor. Aí ele sumiu. Sumiu e apareceu na UTI. Operado. Alguém foi checar o endereço que ele deu. Foi checar quem trouxe ele e o endereço que ele deu. E no prontuário estava o nome do funcionário. Não, mas se ele teve um acesso privilegiado para essa intervenção cirúrgica, como que ele passou na frente de outros pacientes? Passou. Mas quem que agenda o sistema, então? Como que se tem uma ordem? Acontece que o sistema foi burlado na medida em que, como ele entrou pelo pronto-socorro, como ele entrou com uma classificação como se fosse de risco, alto risco, ele foi para frente. E a regra está essa, até o doutor Canamura vai explicar, e é importante destacar isso, o nosso sistema, que não fomos nós quem inventamos, mas o hospital adotou, né, que é o protocolo de Manchester, né, que
faz a configuração da classificação de risco, estrutura como é essa classificação de risco, para quê? Para que o hospital não seja pela ordem de chegada, mas pela ordem de necessidade. Foi o médico, porque Ele foi classificado como branco, é o que eu estou falando. Se não tivesse um funcionário, se ele não tivesse uma forma de burlar o sistema, ele não iria para diante. Uma vez que ele foi para diante, aquela classificação é só para ter acesso. Mas o funcionário não queria burlar só a questão do endereço? Alguma coisa aconteceu para que Porque o senhor disse que chegou com classificação de risco. Não, ele chegou no pronto-socorro e abriu uma ficha de endereço. Então, mas eu estou dizendo o seguinte, quem que é o responsável por fazer essa Aí eu falo desse paciente? dor no peito. Ah, tudo bem, aí um médico atendeu ele, antes de ir para qualquer Ele lugar. pode ter Esse caso dor do no peito tuberculose. azul, convite, dor no peito amarelo, uma pneumonia, dor no peito. Oi? Vermelho é emergência. Tem que ser atendido imediatamente. Laranja é uma urgência imediata, 10 minutos para ser atendido. Amarelo também é uma urgência menos grave. Qual que é o tempo do amarelo? 30 minutos. Oi? 30. 30 minutos. Verde É é emergência. urgência. Urgência. A emergência é, por exemplo, todo paciente que é trazido pelo SAMU, não, todo paciente que é trazido pelo SAMU e que o médico do SAMU identificou que é uma emergência, ele tem acesso direto. Ele já é pré-classificado. Então o médico viu, analisou e está correndo risco iminente de vida. Ele entra direto e vai para a sala vermelha. Ó, é um laranja, ele entra direto e vai para a sala vermelha. O amarelo, ele para ali para ser reclassificado. O verde é uma urgência relativa. É um paciente que pode ser atendido até 2 horas. O verde? Verde. Até Até 2 horas. E o azul é um paciente que até pode precisar de um atendimento numa rede, mas pode ser até 4 horas. O azul e até o verde, Campo Grande hoje você chega com transporte coletivo em 4 horas em qualquer lugar da cidade. Né? Então o azul não é para ser atendido. Tem consciência disso. O branco é aquele que não é para estar aqui. É aquele que veio porque não conseguiu ser atendido em outro lugar, mas não tem dor, não tem nada, precisa fazer um exame, precisa fazer uma tomografia. Branco é o que alguém trouxe para tentar uma internação desse porte, como aconteceu. Branco é a gestante que vem fazer pré-natal aqui, a gente sabe o que acontece num sistema de socorro que não é para fazer. Né? Pré-natal é um procedimento eletivo. Então eu digo, provavelmente ele foi classificado, seria classificado como branco, porque não era uma urgência. Senão a cirurgia dele não seria marcada eletivamente. Não sei se dizer. Especificamente, ele pode ter burlado o sistema. Deveria ser classificado como branco. Mas ele deve ter, foi o motivo de ter o acesso. Aí ele entrou para dentro, fez a ficha, alguém entendeu, dor no peito, infarto, o coronariano, está internado. Aí o sistema deixa de acompanhar ele, porque ele ganhou acesso ao hospital com rede de urgência emergência. Você tem só para contextualizar, esses pacientes que estão vindo nessa condição de atravessar o sistema, eles foram preparados antes. Então ele já sabe que dor que ele tem que dizer, aonde que é a dor, o que está sentindo, tem uma... Quanto tempo? tem uma história. Né? Se ele passar pela classificação, ele vai passar, eventualmente. Mas precisa ter alguém que receba. Porque se for no sistema normal, eu classifico, digamos, um infartado, que tem dor no peito, é vermelho, entra. E o médico vai avaliar. Fez o eletro no infarto, fez o enzima no infarto. Ele vai ser internado. Ele não vai internar e ser operado no coração. Então ele precisa ter uma sequência. Exatamente. Você entendeu? Então esse sistema. E alguém recepcionou. Nega, ele é um benevolente. Doutor, o funcionário demitido alega que estava na presença, quando foi definida a internação, na presença de 2 cardiologistas, o Javisco e o Cláudio, e do diretor do campo da emergência, segundo o funcionário. Existiu mesmo essa espécie de reunião? Vocês têm conhecimento para definir essa internação? Não temos conhecimento. O funcionário alega assim, olha, eu só internei porque eu fui orientado por Dr.
hospital, do doutor Javid, pelo chefe de emergência. Ela é. Vou dar um exemplo. Nós temos, vamos pegar um exemplo aqui. Eu vou pegar um exemplo, Jussara, vou usar você como exemplo. A Jussara é funcionária da Santa Casa. Ela é a secretária da administração, secretária executiva da administração. Aí alguém vai lá e diz: Jussara, desce lá embaixo e desliga o transformador, ou liga tal máquina. Jussara, você entende de transformador, ou entende de gerador, ou de compressor? Não. Se você receber uma ordem dessa, você vai fazer? Principalmente estando lá embaixo o mecânico, o eletricista, todo mundo está lá embaixo. E aí eu peço para alguém vai lá e pede para a Jussara fazer. Uma pessoa consciente vai dizer: não, por que eu? Você tem 10 pessoas aqui na frente atendendo, eu vou sair da minha casa, vou vir aqui, pegar esse paciente, pôr no meu nome, assinar como responsável por ele, porque 2 cardiologistas se reuniram e deram uma ordem para ele? Horas. Confirmando, ele ainda estava lotado no banco de sangue? Tá. Em outros casos, além desse caso, apareceram já outros casos que vocês estão apurando? Sim. Não, sim e assim. Sim, e nós vamos evitar divulgar, até porque senão, nós não... Outros casos. De pacientes com esse mesmo funcionário, né, depois de demitido. Esta semana, o mesmo funcionário, depois de demitido, não lembro. Não sei. Qual paciente? Eu não tenho essa data específica, foi em junho. Oi? Imediatamente. Não sei se imediatamente, mas no prazo. Oi? Isso a gente pode fornecer. A Raimunda tem como levantar esses detalhes e passar... Até porque isso você tem acesso depois, se você consultar o Tabuin, que é ele vai dar acesso, mas... consultar o paciente para saber quanto que ele consultou. Vocês querem mínimos detalhes? Sim, mas eu não tenho esses mínimos detalhes. Não sei.